Glória a Deus. Quero dizer a você que todas as mensagens da Quinta da Família, como também das celebrações de domingo à noite, elas são publicadas no Facebook da igreja. Você pode acessar, compartilhar, dividir aquilo que Deus tem dado para você com outras pessoas. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, é o mesmo texto, a partir do versículo 38. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. E nós vamos ler até o versículo 42. Vamos para a quinta mensagem da série, Como Ter o Coração Adorador no Mundo Tão Agitado. Essa série, ela surgiu a partir da leitura de um livro de Joanna Weaver. E Joanna Weaver escreve um livro cujo tema é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E Joanna Weaver traz esse dualismo entre as duas irmãs, ou seja, uma muito agitada, preocupada com os afazeres, e a outra bem calma, interessada em ouvir o que Jesus tem a dizer. E esse livro abençoou minha vida e resultou nessa série de mensagens que a nossa igreja tem experimentado. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim o texto. Lucas 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu queria que todos nós lêssemos o versículo 39. Vamos todos juntos, conforme a projeção aqui à frente? Bem forte, 1, 2, 3 e já. Nós já poderíamos recitar esse texto de cor. 5 semanas debruçados sobre o mesmo texto já seria suficiente para que você pudesse ter decorado todo esse texto. Mas é interessante que a Bíblia fala que Jesus chega na casa de Marta e Maria, e Marta vai para a cozinha, está interessada em servir alguma coisa. Maria, porém, se preocupa em permanecer onde Jesus está, no cômodo em que Jesus está, e ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Pegue caneta e papel e comece a anotar. Joanna Weaver, ela começa um capítulo dizendo que Maria estava desfrutando da intimidade da sala de estar. Marta estava na cozinha, Maria estava na sala. E eu queria nessa noite poder pensar com você sobre a intimidade de um coração adorador. Marta se caracteriza, ou melhor dizendo, Maria se caracteriza como um coração adorador. Marta tem um coração agitado. Marta está preocupada em preparar alguma coisa, em oferecer alguma coisa. Maria não, Maria está muito calma. Maria está preocupada em adorar. Aliás, era Jesus quem estava em sua frente. Maria não sabia qual seria a próxima oportunidade, ou se teria uma outra oportunidade de receber Jesus em sua casa e parar por alguns momentos para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Esse coração adorador de Maria permitiu a Maria desfrutar de uma intimidade. Eu queria pensar sobre isso, intimidade com Deus. Meus irmãos, intimidade com Deus, o que será que isso significa? O que será que significa intimidade?
O que será que significa para mim e para você desfrutar dessa intimidade? Será que você tem intimidade com Deus? Intimidade com Deus não tem a ver com o tempo de igreja. Intimidade com Deus não tem a ver com o tempo de vida cristã. Intimidade com Deus não tem a ver com a função que você realiza no reino. Intimidade com Deus não tem a ver com a posição que você tem numa igreja local. O que será que significa intimidade com Deus? Eu, quando falo de intimidade, eu olho e percebo que hoje existem muitas pessoas tentando desfrutar de intimidade com Deus, e nessa tentativa pessoas estão recorrendo a diversas religiões. Eu preparava esse sermão hoje lá em casa, e eu pregava o sermão para a Aline novamente. A Aline sempre ouve primeiramente o sermão, e eu dizia para a Aline sobre uma aula que eu me lembrei no tempo do seminário, de um professor que lecionava acerca de religiões, e ele falava que no hinduísmo, e se você não sabe o que significa hinduísmo é uma religião baseada no karma, ou seja, os hindus acreditam que no karma reside a possibilidade de realizar boas obras. O hinduísmo é essa religião baseada num karma de realizar coisas boas, e de acordo com o hinduísmo, a vida de uma pessoa, ela não é boa o suficiente para alcançar a salvação. E existe uma coisa no hinduísmo que me impressionou, e eu me lembrei no momento que preparava esse sermão. Preste atenção nisso. Os matemáticos hindus, eles calculam, Jean, que são necessários aproximadamente 6,8 milhões de rotações por meio da reencarnação, para que o mal que reside em você possa agora chegar a um equilíbrio com o bom. Ou seja, depois de 6,8 milhões de rotações em reencarnação, aí sim você pode começar a experimentar um nível profundo espiritual do nirvana. Os hindus acreditam que com isso vão desfrutar de intimidade com Deus. É esse processo que não acaba mais. É reencarnação após reencarnação, e você reencarna novamente e continua reencarnando, e para eles isso tem a ver com desfrutar de intimidade com Deus. Lá no Extremo Oriente, durante as festas religiosas que são realizadas, a história diz que os homens geralmente introduzem ganchos na pele de suas costas e amarram a corda numa carroça cheia de pedra e começam a puxar pela rua os ganchos pendurados nas costas, puxar aquelas carroças cheias de pedra, e eles fazem isso na esperança de obter o perdão para os pecados. Eles acreditam que fazendo isso, eles vão desfrutar de intimidade com Deus. Outro dia eu li um artigo que me chamou a atenção, onde em determinadas áreas do México, homens se arrastavam em peregrinações, longas peregrinações de joelho, porque eles almejavam estar mais perto de Deus. Meus irmãos, eu pergunto, será que isso significa intimidade com Deus? Vocês estão entendendo, sim ou não? Será que isso significa intimidade com Deus? Aqui no nosso país, uma vez por ano, milhares de romeiros percorrem quilômetros para participarem de uma procissão, de um ato religioso, cuja finalidade é estreitar o relacionamento com o ser divino. Belém do Pará, ó. E eles estão lá porque eles acreditam que estar lá significa ter intimidade com o ser divino. Em todo o mundo, gente, milhares de pessoas estão percorrendo distâncias que nós não somos capazes de imaginar, com o simples objetivo de encontrarem Deus. E aí eu fico olhando e eu fico vendo toda essa tentativa de ter intimidade com Deus através do hinduísmo, através do Extremo Oriente, através das áreas do México, através dos romeiros no Brasil. Eu fico olhando essas pessoas tentando ter intimidade com Deus, ao mesmo tempo que eu percebo que a Bíblia diz que você não precisa ter milhares de vidas por meio de reencarnação para ser puro bastante a fim de ver Deus. A Bíblia diz que você não necessita colocar gancho nas suas costas e puxar vários quilômetros uma carroça cheia de pedra e dilacerar o seu joelho por uma peregrinação terrível a fim de você receber o favor de Deus. Não. A Bíblia diz que se você quer ter intimidade com Deus, basta você encontrar Jesus.
Basta você encontrar Jesus. Aliás, encontrar Deus é desfrutar de uma profunda intimidade com Jesus. Eu e você só precisamos de Jesus. Jesus é a única prova de que necessitamos. Talvez aqui esteja a grande diferença entre religião e cristianismo. Já dizia Dr. Josh McDowell que religião caracteriza-se por seres humanos tentando alcançar Deus por meio de boas obras, enquanto cristianismo é Deus alcançando os seres humanos por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Talvez essa seja a maior diferença entre religião e cristianismo. Como desfrutar dessa intimidade que Maria conseguiu desfrutar? Primeiro lugar, eu penso que intimidade com Deus é possível, e escreva isso. Intimidade com Deus é possível, pois o caminho para a intimidade está aberto. O que eu quero dizer com isso? A intimidade com Deus é possível, porque a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu que impedia o contato entre Deus e a humanidade. A Bíblia diz que Jesus derribou a parede de separação que separava você de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2,13, que agora em Cristo Jesus, você que estava longe, agora foi aproximado mediante o sangue do Cordeiro. Intimidade com Deus é possível. Você pode sair nessa noite desse santuário tendo intimidade com Deus, sim. Intimidade com Deus não é utopia. Intimidade com Deus não é uma realidade distante, não. O caminho está aberto. O caminho está aberto, ou seja, a cruz cobriu aquele abismo do pecado que nos separava de Deus. A Bíblia diz que Jesus, com a sua morte, rasgou o véu que impediu o contato entre o homem e Deus. Foi por meio da morte de Jesus que eu e você agora podemos entrar na presença de Deus, e não apenas entrar, mas permanecer para sempre na presença de Deus. O caminho está aberto, intimidade com Deus é possível, o caminho foi aberto, o preço foi pago. Há um texto que é extraordinário, Hebreus capítulo 10, versículo 19, 20 diz assim: portanto, irmãos, nós temos plena confiança. Confiança de quê? Plena confiança para entrar no Santo dos Santos, ou seja, nós temos plena confiança para ter intimidade com Deus. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, pois o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente ao trono de Deus. O caminho está aberto. O sinal está verde. Você pode entrar. O caminho foi aberto, o preço foi pago. A única coisa que você precisa fazer agora é se aproximar. Você não precisa pagar. Você não precisa pagar. O preço já foi pago. Conta-se a história de que um jovem, ele decidiu sair da sua terra natal e viajar de navio rumo à América a fim de ter novas oportunidades. Preste atenção nisso, isso é fantástico. E diz a história que esse jovem pediu a bênção dos pais e no dia de sua partida para a América, o seu pai lhe deu alguma soma de dinheiro para que ele pudesse se manter até conseguir um emprego, e a sua mãe preparou alguns alimentos, colocou num recipiente, deu para que ele pudesse se alimentar durante aquele um mês que estaria na embarcação rumo à América. E a mesma história diz que aquele jovem agora entra naquela embarcação e ele agora começa a perceber a dinâmica daquele navio. 30 dias ele ficaria dentro daquela embarcação. E ele então, ele se lembra de que ele tinha pouco dinheiro para se manter, mas também se lembra de que sua mãe havia lhe dado alguns alimentos, e ele começa a separar um bocado de biscoito e um pedaço de queijo para cada dia, para que ele pudesse sobreviver à viagem durante os 30 dias. E nos momentos de refeição, quando ele se alimentava do biscoito e o pedaço de queijo, ele percebia que no restaurante daquele navio tinha uma fila imensa. E enquanto ele degustava daquele biscoito, ele sentia o cheiro daquelas comidas deliciosas, fumegando. E aí ele ficava vendo aquela dinâmica se repetir dia após dia. E diz a história que faltando 3 dias para o término da viagem, os biscoitos dados pela mãe e o queijo acabaram.
E aí ele olha, se lembra de que tem algum dinheirinho, ele pega poucas moedas no bolso, chega até o comissário que está à entrada do restaurante, estende a mão, olha para o comissário e, falando um inglês muito mal, ele tenta se comunicar dizendo: quanto custa? É quanto? E o comissário tentando entender o que ele dizia, e ele dizendo: quanto é? E aí o comissário, depois que entendeu o que ele queria, dá um sorriso, olha para ele, fecha a mão dele com a moeda e diz assim: não é nada não, não custa nada, você pode entrar, você pode comer o que você quiser, pois o valor da refeição já foi pago, estava incluso no preço da passagem. O que isso tem a ver conosco? O caminho da intimidade está aberto, o preço já foi pago. Você não precisa pagar nada não, cara. O nosso problema é que a gente perde a oportunidade de desfrutar do banquete que Deus nos deu, porque a gente pensa que tem que pagar alguma coisa. Irmãos, uma das expressões que Jesus proferiu na cruz é: está consumado. E está consumado, não existe possibilidade de outra coisa senão está consumado. Tetelestai é a expressão no grego. O que significa isso? Significa o seguinte: sabe a dívida que vocês tinham e que vocês não tinham condição de pagar? Fica tranquilo, está consumado, a dívida foi paga, e foi paga de uma vez para sempre. Vocês estão libertos da penalidade dessa dívida, o caminho está aberto. Olha aqui, antigamente você precisava, para se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, você precisava pegar a sua oferta, entregar para um sacerdote, que entrava no lugar santo, oferecia o holocausto, e uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, passava pelo véu e agora oferecia. Presta atenção numa coisa: hoje é possível você ter intimidade com Deus, porque o caminho está aberto. Jesus, o sangue de Jesus, abriu um novo e vivo caminho que nos leva até o trono de Deus. Você não precisa mais cumprir esse processo do tabernáculo, porque o tabernáculo hoje não é mais aquele dado a Moisés. O tabernáculo hoje se chama Jesus. Ele é o tabernáculo perfeito. Você pode ter intimidade com Deus. Você pode, é possível. O caminho está aberto, rapaz. É extraordinário. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus, no capítulo 14 de João, Jesus olha para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou tirar da segunda pessoa, porque a segunda pessoa às vezes a gente não entende. Vou para a terceira pessoa. Jesus olha e diz assim: olha, não turbem o coração de vocês. Creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque na casa do meu Pai existem muitas moradas. E olha só, eu vou preparar lugar para vocês. Só que tem o seguinte, Érica, quando eu for, eu vou voltar, porque eu quero que onde eu e o Pai estivermos, você esteja conosco. Aí alguém disse assim: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos conhecer o caminho? Qual foi a resposta de Jesus? 1, 2, 3 e já. Disse Jesus: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque lá no Antigo Testamento tinha o tabernáculo. E o povo, para chegar a Deus, precisava passar pelo tabernáculo. Era no tabernáculo que o povo encontrava-se com Deus. Porém, o tabernáculo era composto de três cômodos, ou 3 pavimentos. Minha mulher é fantástica, né? Ou seja, o átrio ou o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O átrio os homens entravam, o lugar santo somente o sacerdote. E no santo dos santos apenas um sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo, para chegar a Deus, ele precisava entrar no átrio, e o sacerdote entrava no lugar santo, e o sumo sacerdote no santo dos santos. A porta do átrio, ou rebusteiro como é chamado, chamava-se caminho. A porta do lugar santo chamava-se verdade, e a do santo dos santos, o rebusteiro, chamava vida. Logo lá no Velho Testamento, o povo, para ter intimidade com Deus, para encontrar-se com Deus, ele precisava entrar no pátio, passando pelo caminho, precisava entrar no lugar santo, passando pela verdade, e precisava entrar no lugar santo dos santos, passando pela vida. Ou seja, só dessa forma ele se encontrava com Deus. Jesus olha isso e vira para o povo e diz assim: não, fiquem tranquilos. Mas cadê o tabernáculo? Fiquem tranquilos, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sou eu. Não existe outro. Eu me lembro de um hino do cantor cristão.
Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu e não há outro meio de eu ir. Aliás, nunca irei de entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei. É por Jesus e somente por Jesus. É somente por Jesus. Jesus é o caminho perfeito que nos leva diretamente à sala do trono do Pai. Intimidade com Deus é possível. Segundo lugar, cuidado, porque a agitação da vida, o corre-corre da vida, os afazeres que Rapaz, isso é fantástico. Cuidado, você está aqui há 5 semanas ouvindo a mesma coisa. Cuidado. Take care. Tome cuidado. As agitações da vida, os corre-corres, os afazeres, as produções, isso tudo pode se tornar uma barreira à intimidade com Deus. Cuidado. Não se engane. Por que eu digo isso? Porque Satanás, ele é especialista em se utilizar das nossas agendas abarrotadas, das nossas agendas sobrecarregadas. Ele é especialista de se utilizar dos nossos compromissos para construir um obstáculo à nossa intimidade com Deus. Se você não priorizar estar nesse santuário quinta e domingo, na grande celebração, para ouvir o que Deus tem para dizer para você, você não vai conseguir. Se você não tratar prioridade como prioridade, você já ouviu isso em uma das mensagens. Prioridade nunca será prioridade. Se você não começar com a prioridade de Deus, já era. Porque você tem coisa para fazer? Eu também tenho. Aliás, todos que estão aqui também têm. O que nos faz estar aqui não é porque nós não temos coisa para fazer. Não é porque aqui é a reunião dos desocupados, não. O que nos faz estar aqui é porque, apesar da nossa agenda lotada de compromissos, nós escolhemos a melhor parte. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para dizer. E ouvir o que Deus tem para dizer gera intimidade com Ele. Cuidado, não se engane. A sua agenda lotada vai atrapalhar a sua intimidade com Deus. Cuidado. Cuidado. Você precisa tomar cuidado. Já dizia Dallas Willard, na minha opinião, um fantástico escritor. Aliás, eu tenho um livro que eu emprestei agora, A Renovação do Coração. Emprestei para o irmão Mário Jorge. Fantástico. E Dallas Willard, ele diz algo interessante, diz assim: o maior inimigo da intimidade com Deus é o serviço de Deus. E aí vem Oswald Chambers e completa dizendo o seguinte: cuidado para que em fazendo a obra de Deus, você não destrua a obra de Deus. Quando eu me lembro dessas palavras, o que vem à minha mente é o que Jesus escreveu para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso era uma igreja elogiada pelo trabalho. Era uma igreja que trabalhava. Trabalhava mesmo, Ciro. Arregaçava as mangas, festa na roça, era fichinha. Trabalhava demais aquela igreja. Basta ler Apocalipse 2, versículo de 1 a 7. Está lá, Jesus escrevendo à igreja de Éfeso e elogiando aquela igreja pelo trabalho que ela realizava. Os crentes daquela igreja eram crentes trabalhadores. Os crentes daquela igreja eram crentes perseverantes, eram crentes ocupados no ensinamento correto das Escrituras. Eles trabalhavam. Aqueles cristãos, mesmo enfrentando hostilidades, eles permaneciam firmes, eles não se deixavam abater, mesmo em face de grandes perseguições, a Bíblia diz que eles continuavam firmes no propósito de seguir a Jesus. Que igreja extraordinária! Só que naquele mesmo texto, a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, que Jesus, em meio a tantos predicativos daquela igreja, ele faz uma contundente acusação. Ele primeiro elogia dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor, ou seja, a forma como você trabalha. Mas ele também diz assim: também conheço que vocês, em meio a muito trabalho, abandonaram o primeiro amor. Trabalhavam muito, mas esse trabalho, a agitação,
se tornou obstáculo à intimidade com Deus. Não pense você, porque servir em 5, 7, 7 é o número da perfeição, então eu vou servir em 7 ministérios, eu vou ter intimidade com Deus aqui, não vai. Não pense você que ficar o mês todo sem participar da comunhão dos santos e vir uma vez por mês celebrar a ceia do Senhor, achar que isso vai, celebrar a ceia do Senhor vai gerar intimidade com você, com Deus. Não vai, meu filho. Não vai. Aquela igreja trabalhava, mas era uma igreja que, apesar de trabalhar muito, não tinha mais intimidade com Deus, porque havia abandonado o primeiro amor. Jesus disse para ela: arrepende-te e volta a praticar as obras que você praticava no princípio. Que obras eram essas? Basta abrir Atos capítulo 19, as pessoas eram curadas pelo ministério do apóstolo Paulo. Aquela igreja, ela estava envolvida com muitas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Estar envolvido com as coisas do reino não significa estar envolvido com o Senhor do reino. Cuidado com isso. Diversas vezes o nosso trabalho na igreja é simplesmente resultado de um ativismo estéril e mecânico. A gente faz por fazer, porque acostumamos a fazer. Por que você vem aqui às quintas-feiras? Não, porque quinta-feira é dia da grande celebração. Não, meu irmão. Você já tem que sair da tua casa cuspindo fogo e pingando azeite, com o coração brotando. Eu lá no meu gabinete, lá eu dobro o meu joelho e falo assim: Senhor, não me deixe descer esse santuário, essas escadas e entrar naquele santuário sem que o meu coração esteja encharcado pela manifestação da tua graça. É desse jeito. Cada quinta-feira para mim é uma quinta-feira diferente. Aliás, as quintas-feiras para mim não se tornaram uma rotina, um ritual, uma disciplina legalista, não. Cada quinta-feira, cada domingo à noite, cada celebração, para mim, é uma oportunidade de exaltar o meu Deus, exaltar o nome do meu Deus, exaltar aquilo que Ele faz na minha vida. O essencial, o fundamental não é aquilo que você produz no reino, o essencial, o fundamental não é aquilo que você realiza para Deus, o essencial e fundamental é aquilo que o Senhor do reino produz em você, realiza em você, através de você, para a glória dEle. Cuidado com as suas agendas lotadas, com os compromissos do dia a dia. Cuidado, eles podem se tornar uma barreira na sua intimidade com Deus. Terceiro lugar, a intimidade com Deus gera ainda mais fome de Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico, cara. Manda Maria levantar e vir me ajudar. Eu vou continuar aqui sentada, ouvindo. Já viu aquele culto que o cara prega 2 horas e você acha que ele pregou 10 minutos? A hora passa. E aí quando ele vem, fala assim, para terminar o sermão, você diz assim, já. Sabe por quê? Porque a intimidade com Deus gera mais fome de Deus. Gera mais fome. Gera mais fome. Nós fomos feitos para permanecermos juntos de Deus. Ah, meu querido, preste atenção nisso. Assim como o nosso corpo sente fome e sede, assim também o nosso espírito tem fome e sede da presença de Deus. No entanto, a fome e a sede espirituais, elas não funcionam da mesma forma que as nossas necessidades físicas. Por que eu digo isso? Porque quando o nosso corpo físico sente fome, basta comermos ou nos alimentarmos que logo a fome é saciada. Porém, espiritualmente falando, não é possível saciar a fome daqueles que têm intimidade com Deus, porque quanto mais de Deus conhecemos, mais de Deus desejamos conhecer. Algo estranho começa a acontecer na gente. Quando nos servimos da mesa que Deus tem para nos dar, nós ficamos com mais fome ainda, nós ficamos com mais sede ainda, nós queremos mais, nós temos que comer mais. Eu vou ler 5 capítulos da Bíblia, quando eu vejo ali 15. E aí alguém olha e fala assim, vai dormir, não consigo. Eu tenho que continuar lendo. Eu estou viciado. Teve um período atrás aí, e eu tenho que tomar muito cuidado agora, porque tudo vai para o Facebook, né? Mas teve um período atrás que existiu um pastor que foi bombardeado e condenado, porque na sua tentativa de evangelizar aqueles que gostam de dar um teco, ok? Perfilar uma largatixa, é a gíria, né? Ou seja, cheirar cocaína.
me parece que ele apareceu cheirando a Bíblia, não é isso? Eu não quero entrar no mérito se ele fez certo, fez errado, até porque quem sou eu para me colocar como juiz? Vai ter o dia do juízo, e no dia do juízo, aquele que é o justo juiz vai dizer se fez ou não fez. Mas uma coisa eu quero dizer aqui para vocês. Ter intimidade com Deus torna você viciado. Você vai ter que ser internado num centro de tratamento de toxicômano. Você vai ficar viciado. Mas não é viciado de marola, ok? Uma erva, uma maconha, uma cocaína, um crack. Não, aqui ó. É viciado de ler palavra. E você vai ler palavra, e aí vão querer internar você. Sabe onde é o centro de tratamento dos viciados? A celebração dos justos. Você não vai desejar estar em outro lugar, senão eu tenho que ter palavra. Já viu o novo convertido? Aliás, não é ver. Lembra-se de quando você se converteu? Era muito diferente de quando você é hoje, não é verdade? Porque a igreja não, aqueles que estão na igreja e que não são igreja, têm a capacidade de corromper e tornar doente aqueles que chegam. Eu fui militar durante muito tempo da minha vida, e lá no militarismo é uma coisa fantástica. O soldado novinho quando entra, ou os oficiais novinhos quando chegam para a corporação, é uma coisa legal, cara. Eles chegam todo duro, entendeu? Ele presta continência até para o poste, e vai, entendeu? Todo gomadinho, a blusa passada, aquele sapato, entendeu? Dá para você pentear o cabelo, engraxado. Só que aí você percebe que com o passar do tempo, relaxamento. É a mesma coisa na vida espiritual. Parece que com o passar do tempo a gente fica relaxado com as coisas de Deus. É por isso que a intimidade que você desfrutava no início, você não desfruta mais. Porque a intimidade com Deus não tem a ver com tempo de vida cristã. Intimidade com Deus tem a ver com busca incessante pela palavra de Deus. É possível ter intimidade. A partir do momento que você começa a desfrutar da intimidade com Deus, você percebe que nada mais irá satisfazer o seu espírito, a não ser desfrutar da presença de Jesus na vida. Intimidade com Deus, irmãos, não é uma obrigação. Intimidade com Deus é um privilégio. Aliás, intimidade com Deus não é um exercício mental. Intimidade com Deus, é um prazer. É um prazer poder acordar pela manhã e saber que Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, esperando eu cumprimentá-lo e entregar para Ele a minha oração. Que fantástico! Que fantástico! Onde é que Deus está quando você sai atrasado para o seu serviço e não dá nem um bom dia para Ele? No mesmo local onde Ele sempre esteve, esperando você cumprimentá-lo e dizer para Ele o seguinte: tu és a razão da minha existência, o motivo da minha vida, o tesouro de maior valor que eu tenho, e se o Senhor não estivesse comigo, eu estaria fadado ao fracasso. Deus está no mesmo lugar. Mas por conta da agitação do dia a dia, a gente relaxa. Eu quero terminar dizendo que intimidade com Deus não consiste em um ritual, mas intimidade com Deus tem a ver com relacionamento. E relacionamento não acontece do nada. Você não casou com essa mulher que você está do lado hoje, da noite para o dia, né? Alguém aqui aconteceu isso? Dormiu, teve um sonho, quando acordou, a mulher apareceu na frente e disse: vou casar hoje. Foi para o cartório e casou. É assim? Não. É assim, gente? Claro que não. Está doido? Relacionamento não acontece do nada. Relacionamento deve ser cultivado. Concordam comigo, sim ou não? Relacionamento deve ser protegido. Relacionamento deve ser amado. Intimidade com Deus não é ritual. Intimidade com Deus não é disciplina legalista. Intimidade com Deus não é prática de farisaísmo. Intimidade com Deus é relacionamento profundo. Existe um escritor chamado Max Lucado, ele diz algo interessante, ele diz assim: Deus não tem interesse em ser apenas um refúgio para você no seu fim de semana. Aliás, Deus não tem interesse de servir como um chalé para você passar o seu verão. Deus não tem interesse
de ser uma cabana para você desfrutar das suas férias, não. Deus quer você o tempo todo, Deus quer você agora, Deus quer você sempre. Ele quer o seu endereço, Ele quer o seu ponto de referência, Ele quer o seu lar, Ele quer morar em você. Isso é intimidade. A única forma, gente, de mantermos viva a intimidade com Deus em nós é por meio do que chamamos de TSD, tempo sozinho com Deus. Eu fico olhando às vezes, faleceu, me parece que em 2011, um escritor, pastor chamado John Stott. John Stott era um dos, na minha opinião, e me permitam expor a minha opinião. I think that. Eu penso que John Stott era o melhor na época. Faleceu em 2011, se não me falha a memória, dia 26 de julho. E é engraçado, porque a biografia de John Stott diz que antes de escrever os seus livros, ele passava 3 meses numa cabana que ele tinha no alto de uma montanha. Lá não tinha luz, não tinha saneamento básico, e lá ele permanecia simplesmente para ouvir a voz de Deus. A gente não para conversar com Deus como a gente deseja ouvir a voz de Deus. Compreendem, sim ou não? Deus não pode ser um local onde você vai apenas para passar o fim de semana na igreja. Não. Se a sua intimidade com Deus se resume nas celebrações de domingo, você está fadado ao fracasso. É por meio da oração, é por meio da palavra, da meditação na palavra, que você mantém viva a intimidade com Deus. Se você não desenvolver uma vida de oração, não haverá comunicação de verdade no seu relacionamento com Deus. Você se comunica com Deus dessa forma. Aliás, a Bíblia diz que é dessa forma que você leva diante de Deus as inquietudes do seu coração. Não fique ansioso por coisa alguma, antes apresente a Deus as suas inquietações por meio da oração e com ação de graças. Porque se você fizer isso, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua vida em Cristo Jesus. Diz Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Se você não desenvolve uma vida de oração, você não se comunica de verdade com Deus. Já dizia Gregory Friesel que se sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim também é o seu relacionamento com Deus, ou seja, inconsistente e fraco. Se você não reservar tempo para ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, você não será capaz de ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Não tem fórmula mágica, irmãos. Num tempo em que as pessoas querem transformar Deus num demiurgo. Aliás, essa semana eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. Alguém disse que as pessoas hoje, os pastores e muitos pastores, estão tentando transformar Deus num joystick do PlayStation. E é interessante, é verdade. Ou seja, manipular Deus, agora vai para a direita, agora vai para a esquerda, agora vai para frente, agora faz o gol, agora dá lambreta. Deus não é assim. Não tem fórmula mágica. Não tem. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer ter relacionamento com Deus? Você quer ouvir o chamado de Deus para a sua vida? Dobre o seu joelho, cultive vida de oração e medita nessa palavra. Quando Josué foi levantado por Deus para suceder Moisés na liderança do povo em direção à terra de Canaã, olha que coisa fantástica. Deus disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Pode ficar tranquilo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo ao ponto de onde a planta do seu pé pisar, você receber como herança. Agora tem o seguinte: quer ser bem sucedido nessa tarefa de liderar o povo?
Tem uma porção de gente que quer liderar. Mas para liderar, existem pré-requisitos. Você quer ser bem sucedido, Josué? Quer ser um bom pastor? Quer ser um bom líder? Siga a minha orientação. Qual a orientação? Não te apartes da tua boca o livro da lei. Medita nesse livro de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo. Porque se assim você fizer, você terá o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito no livro. E aí sim, você fará prosperar o teu caminho. E você será uma pessoa muito bem sucedida. Conta-se a ilustração de que uma senhora acostumada com máquina de costura, ela ficou sabendo de que surgiu no mercado uma máquina nova. Já não precisava mais ficar com o pé daquele jeito assim, bastava apertar alguma coisa e a máquina funcionava. E ela vai para a loja e, municiada de alguns dólares, ela compra aquela máquina nova. E quando ela chega em casa, feliz, porque agora tinha máquina nova, ela abre aquela caixa, tira a máquina, liga na tomada, porém ela não consegue manusear a máquina, ela não consegue ser bem sucedida. Por quê? Porque faltava naquela caixa o manual de instrução. Ela voltou lá na loja, procurou o vendedor que havia lhe vendido a máquina e disse para ele: olha, as instruções não estão lá. Eu não consigo usar a máquina sem as instruções do livro. E aí o vendedor: tá bom, eu vou conseguir para você. Ele abre uma outra caixa, pega o manual de instruções, dá para aquela mulher e ela retorna para casa. E depois de alguns minutos ou algumas horas, o vendedor entra em contato com aquela mulher e pergunta para ela: e aí, agora? Tá conseguindo? E ela diz para o vendedor: agora? Tô fera, tô sendo bem sucedida, a coisa está prosperando. É o vendedor: ué, mas por quê? Porque agora eu estou seguindo direitinho as instruções do livro. Sabe por que você não tem intimidade com Deus? E não ter intimidade com Deus leva você a fracassar na vida. Sabe por quê? Você não está lendo as instruções do livro. A vida não se aprende sozinho. Aliás, tentar aprender sozinho a vida é doloroso demais. Mas existe alguém que conhece a vida do início ao fim. Ele não se engana. Ele não somente conhece a vida do início ao fim, porque ele criou a vida. E ele escreveu o livro de instruções para você viver essa vida. Seu problema não é entrar novamente num ciclo de reencarnação. O seu problema não é colocar alguns ganchos nas costas e tentar puxar a carroça. O seu problema não é se meter numa procissão e longa procissão de joelho, esfacelando o seu joelho. Não. O seu problema é falta de conhecimento das instruções que estão nesse livro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. É na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Por que é bem-aventurado? Porque esse homem será como planta plantada junto a ribeiros de água. Plantas que dão seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca caem. Isso não acontece com aqueles que são ímpios. Isso não é possível àqueles que não desfrutam de intimidade com Deus. Estes que não desfrutam de intimidade com Deus, estes que não conhecem as instruções do livro, eles são como as folhas ou como a palha que o vento leva e espalha. É por isso que eles não resistirão no julgamento. Mas a Bíblia diz que o caminho do justo, aqueles que seguem o livro de instrução, o caminho do justo é aprovado pelo Senhor. Você quer ter intimidade com Deus?
É possível. Você não precisa subir 365 degraus. Você não precisa fazer nenhum tipo de despacho. Você não precisa matar nenhum animal. Aliás, você não precisa fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício para essa intimidade já foi feito. E foi feito de uma vez por todas. Você quer ter intimidade com Deus? O caminho está aberto. O semáforo, a luz que está piscando é verde. Pode seguir. Siga por essa estrada. O caminho da intimidade já está preparado para você. Agora tem o seguinte: você precisa se libertar desse ativismo, desse frenesi de achar que tem que produzir. Você precisa priorizar as coisas de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus nos termos de Deus, porque tentar fazer a obra de Deus nos seus termos não dá certo. Tem que fazer a obra de Deus nos termos de Deus. Se assim você fizer, você vai encontrar Deus. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E eu serei encontrado, ou serei achado por vocês, diz o Senhor dos Exércitos.